Notícias de volta e o assunto agora é política. No meio jurídico, o discurso do ministro Alexandre de Moraes na posse como presidente do TSE passou a ser contestado. Pois é, o ex-ministro Marco Aurélio considerou o discurso do ex-colega, né, o hoje presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, agressivo e o evento de posse nefasto. E esse discurso impulsionou a aposentadoria antecipada do desembargador Sebastião Coelho da Silva, corregedor no Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. O motivo? Protesto ao que foi exposto pelo ministro Alexandre de Moraes. Acabou, claro, repercutindo e muito nas redes sociais e levantou um alerta sobre um possível clima de preocupação e conflito interno no âmbito do judiciário. Não é para menos que o presidente do TRE do Distrito Federal rapidamente declarou que se tratava de uma manifestação pessoal e que não abrange o pensamento do tribunal e que um grupo de desembargadores irá esta semana ao ministro Alexandre de Moraes em desagravo ao que foi exposto pelo colega Sebastião Coelho da Silva. Mas para o desembargador Luiz Gustavo de Oliveira, o motivo da saída é sim motivo de ficar e não sair. O desembargador defende que o colega permaneça no tribunal, argumentando a necessidade de que homens probos se mantenham no sistema e busquem proteger a justiça. O apelo não ficou restrito ao desembargador Coelho, mas a todos os juízes na necessidade de se depurar a jurisprudência, a consciência jurídica e os valores que estão sendo vilipendiados e destruídos. As palavras são do desembargador. O desabafo do desembargador ao afirmar que os direitos fundamentais que foram conquistados ao longo de muitos séculos e estão sendo pisoteados e cuspidos, estão, isso sim, exigindo que juízes de primeiro e segundo graus defendam esses direitos de todos os brasileiros. Isso realmente demonstra preocupação, pois de onde deveria vir a garantia de direitos, estamos, na verdade, vivenciando garantias de interesses, aviltando conquistas dos brasileiros de verdade. Por fim, o desembargador destacou o que está ocorrendo no interior do judiciário, onde magistrados estão sendo condicionados a pensamentos e ideias fora do quadrante da Constituição, onde de nada vale a toga, o juramento, se não for feita justiça. E é o que se espera, justiça, da justiça. Diante disso, dá para afirmar que essa eleição, que nós estamos vivenciando agora, a campanha eleitoral, está muito além da garantia de um prato de comida, claro, que fundamental e obrigatório na mesa do brasileiro, mas sim alcançando a necessidade da manutenção das liberdades de todos os brasileiros. Uma conquista inarredável. Olha só, o Superior Tribunal de Justiça considera que não é prova print de zap para tráfico de droga, mas o STF considera que print de zap pode provocar uma busca e apreensão na casa de empresários que dão emprego e movem a economia do país. Qual o real motivo desta operação solicitada pelo ministro Alexandre de Moraes e executada hoje pela Polícia Federal? Seria a tentativa de golpe de um grupo de empresários? Que golpe? Não há clima para isso no Brasil.
Há, isso sim, um sentimento de indignação diante de abusos que estão se avolumando, vindos de uma elite do judiciário. Ou seria, digamos, uma espécie de intimidação. Onde está o crime? Tratava-se de uma conversa de um grupo fechado em WhatsApp. Não serve nem como prova. Mal comparando, é como se você estivesse recebendo em sua casa pessoas para um jantar, onde as conversas na intimidade nutriam críticas e posicionamentos, acusações, conversas abertas. Só que no dia seguinte, você receberia a visita da Polícia Federal porque o vizinho ouviu e comentou num contexto distorcido que havia algo estranho e perigoso. Mais ou menos isso. Além disso, não poderia partir do STF essa operação, pois os empresários não possuem foro privilegiado. O empresário Luciano Hang, que vocês acabaram de ouvir, deixou claro que sempre pregou a democracia e a liberdade de pensamento e expressão para que tenhamos um Brasil mais justo e livre para todos os brasileiros. Nunca falou de golpe. Defendeu, isso sim, mais 4 anos de Bolsonaro e 8 anos de Tarcísio em São Paulo para não ter mais espaço para vagabundos, referindo-se aos maus políticos do país, mas jamais evoluindo para um golpe. O ministro Alexandre de Moraes novamente atropela a Constituição e determina uma operação nos moldes de um país totalitário, onde a liberdade de pensamento é agredida sem nenhum embasamento legal. Verbalizar insatisfações em grupos de WhatsApp tem uma distância colossal de arregimentar e armar golpistas para a tomada do poder. Isso não existe no Brasil atual, mas parece uma piada mal feita. Estão se acumulando decisões judiciais, emoldurando um Brasil ditatorial comandado pela toga. Isso sim preocupa. Muito mais do que empresários que oportunizam emprego e fortalecem a economia do país, empresários expressando suas indignações. Há outros meios sustentados por leis que poderiam esclarecer esses fatos, brotados numa reportagem que começa a ruir e não criar um clima de instabilidade no momento em que se acreditava que havia um arrefecimento nos ânimos. E o mais interessante é que a esquerda silencia diante dessas agressões a liberdade de pensamento e agressões à Constituição. A mesma esquerda que evidenciou poucos dias atrás a Carta à Democracia. Não seria hora de se manifestar em defesa das liberdades que a democracia tanto protege? Apoiar a democracia não significa adotar medidas ditatoriais. Pois é, passa isso sim a sensação de uma operação muito mais para influenciar negativamente na campanha do presidente Bolsonaro, depois de uma entrevista de forte repercussão e um pouco antes do evento de 7 de setembro. Hora da política. Houve aí um mal-estar entre o Supremo e a Procuradoria-Geral da República quanto à operação da Polícia Federal em buscas e apreensões contra 8 empresários acusados de incitarem um golpe. Pois é, a operação contra os 8 empresários gerou, sim, um mal-estar entre o STF e a PGR. A forma como a PGR foi intimada sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes produziu esse descompasso. Ocorre que a petição seguiu os trâmites burocráticos, sendo uma operação deste vulto, envolvendo empresários que influenciam na economia do país, nada mais plausível do que uma comunicação direta do ministro ao procurador,
procurador no caso, Augusto Aras, o ministro Alexandre de Moraes. Mas, estranhamente, isso não ocorreu. Aras, inclusive, se manifestou surpreso com a operação. A intimação pessoal, inclusive está em lei, ou seja, até parecia que queriam excluir a PGR do processo, que normalmente participa qualquer tipo de ação e integra diretamente nas operações. Agora, há insinuações de que o procurador Augusto Aras tem relação com alguns empresários. Dá para considerar até uma leviandade, porque ligações particulares não impedem ações no cumprimento da lei. A operação aconteceu levantando um sinal de alerta quanto aos procedimentos que estão sendo tomados por uma elite do judiciário. Agora chegou o momento da investigação. Eles estão lá com celulares de todos os empresários. Ou seja, se as conversas num grupo fechado de empresários, se essas conversas foram além da indignação de uma possível ou, de repente, volta do ex-presidente Lula. Tempos atrás, teve até uma ação semelhante, acusando empresários de patrocinarem blogs e sites de apoiadores do presidente Bolsonaro, disseminando discursos de ódio. Até aqui ficou apenas no constrangimento de apontar e denunciar tais empresários sem nenhum crime. Agora a acusação é de que eles estão promovendo um golpe contra as instituições, o que é realmente condenável num país que sofreu para recuperar seus direitos e romper com qualquer regime totalitário. Mas até aqui, nada mais do que acusações e suspeitas em ações discutíveis juridicamente. Cabe descobrir se esses empresários estavam financiando, arregimentando e estimulando um golpe contra as instituições do país, ou se era apenas opinião de pessoas preocupadas com um retrocesso que só trará prejuízos ao Brasil e que acabaram punidas em sua imagem. Mais uma vez, o Ministério Público, fortalecido desde a Constituição de 1988, passou a ter um papel secundário em ações promovidas pelos togados. E até aqui o Ministério Público não reage, posicionando-se contrário a um esvaziamento estimulado, inclusive, por senadores, entre eles Randolfo Rodrigues, que recebe em seus pedidos respaldo do STF. Mas antes de terminar, vale também destacar a manifestação da CDL, aqui de Florianópolis, acompanhada de mais de 90 entidades, representando milhares de cidadãos, repudiando a operação deflagrada pelo ministro Alexandre de Moraes de uma forma corajosa e direta, diferente de outras entidades, e onde expressa que opinião ainda não é crime. Pois é, porque o que ocorreu foi uma invasão atacando a liberdade de pensamento, visando impor uma mordaça. No manifesto, a CDL destaca que o tecido democrático chegou ao ponto da ruptura e quem deveria atuar e impedir tamanho prejuízo é hoje, lamentavelmente, seu maior incentivador. Com certeza não podemos ter o poder público como empecilho ou promotor de inseguranças conduzida por uma elite do STF. E não se trata de um manifesto para atender empresários, mas um manifesto para defender e proteger brasileiros diante de um ativismo que transcende os limites. A campanha eleitoral já entrou em campo e a cada dia se confirma ainda mais a polarização entre Lula e Bolsonaro.
Pois é, Ciro Gomes, mesmo com identidade pura, e Simone Tebet, com o seu MDB em retalhos, de repente terão a única função de levar a disputa para um segundo turno. Apesar que tantos aliados de Lula como de Bolsonaro apostam numa decisão já no dia 2 de outubro. Se a economia é o prato principal da campanha, Lula levanta incertezas de como vai conduzir o país chegando ao Planalto, pois não se sabe até aqui quem será o seu ministro, deixando inclusive interrogações pelo caminho, principalmente quando fala em quebrar o teto de gastos, aumentar o número de ministérios visando acomodar companheiros, como também fortalecer o MST, atingindo diretamente o agronegócio. Enquanto isso, Bolsonaro mantém Paulo Guedes, que começa a surfar num cenário mais positivo e, se comparado com outros países, muito mais alentador depois de todas as intempéries, sendo que a guerra continua provocando seus prejuízos globais. Claro que ainda longe do ideal, é natural, mas com avanços significativos, como a vitória na redução do ICMS para combustíveis. Só que esta semana o ministro Gilmar Mendes, lá do STF, concedeu liminar determinando que a União compense os estados de Minas Gerais, Acre e Rio Grande do Norte, que tiveram perdas de arrecadação por conta da redução do ICMS, o que abrirá espaço para outras unidades da federação, certamente, exigirem o mesmo, principalmente as comandadas por governadores que se opuseram em mexer no ICMS dos combustíveis. Mais uma vez, o STF interferindo diretamente numa decisão aprovada no Congresso, onde só tiveram votos contrários de partidos de esquerda. Eles não admitiram essa redução de ICMS e sancionada pelo presidente da República, que colocou os combustíveis num valor menos agressivo, beneficiando os brasileiros. E determinou, inclusive, o ministro Gilmar Mendes determinou, inclusive, que a compensação comece este ano e não no ano que vem. É fácil de entender essa determinação, né? No mais, a campanha entra num ritmo acelerado, onde Lula mantém uma dianteira, inclusive identificável. É só jogar com a memória. O PT, em 2018, esfacelado e carimbado de corrupto, com Lula preso, mesmo assim ultrapassou os 40 milhões de votos para a presidência da República. Hoje, numa situação menos adversa, com dinheiro em caixa e principalmente com um candidato muito mais competitivo, além do apoio de ativistas que vão do judiciário à grande mídia, tem chances, sim, chances reais de desalojar o presidente Bolsonaro do Planalto, que, embora de janeiro para cá, vem reduzindo a diferença para Lula. Em janeiro, só para vocês terem uma ideia em relação a todas as pesquisas, os votos válidos eram de 17%. A diferença, na verdade, não os votos válidos, a diferença entre Lula e Bolsonaro era de 17%. Hoje está em 6%. Agora depende dos estrategistas sensibilizarem parcela importante do eleitorado que realmente fará diferença. E como isso? Ofertando realizações e expectativas reais de futuro, e não ofensas e promessas dúbias. Não foram apenas as pessoas que tiveram um aumento na expectativa de vida, os animais também. Pois é. Nos últimos 30 anos, segundo pesquisas, a expectativa de vida dos pets não ficou apenas num aumento, mas dobrou. Um exemplo vindo do Hospital Veterinário de Sena Madureira, que fica em São Paulo, foi de que os gatos viviam em média 10 anos. Hoje ultrapassam, em alguns casos, 20 anos. Cães de pequeno porte pularam de 8, 9 anos
para 18 anos de vida, e os de grande porte de 7 anos para 14, 15 anos. A longevidade aumentou porque está relacionada ao fato de serem tratados como integrantes da família. E certamente o desejo é que os peludinhos tenham uma vida longa e, claro, saudável. O vínculo emocional, esse é um dos grandes responsáveis, o que confirma ainda mais que esses bichinhos têm sentimentos, sim. Não só eles, né? É evidente que os cuidados veterinários ocupam um lugar importante com avançados tratamentos, além, natural, de medicamentos. Hoje é muito comum encontrar um hospital veterinário. Pouco tempo atrás nem existia. Além disso, há uma profusão de consultórios especializados nas mais variadas áreas. Atualmente tem, inclusive, veterinário oncologista e até psicólogos de pets. Um animalzinho de estimação provoca gastos. E não é pouca coisa, não. É como se fosse uma pessoa. Encontrar remédio para os pets, o caminho era as agropecuárias. Hoje existem farmácias com fármacos específicos. Neste universo, é sempre bom, antes de optar em ter um deles em casa, ir para a ponta do lápis, fazer alguns cálculos, pois tem um custo, às vezes um custo até elevado. E existem cuidados básicos, como alimentação saudável, consultas periódicas ao veterinário, vacinação, inclusive a castração, que reduz a agressividade e previne de doenças como câncer. Para confirmar a evolução nessa área, vendas digitais no mercado pets durante a pandemia aumentaram em 110%. É coisa de bilhões de reais. E se mantém em elevação, ou seja, mercado promissor. Só que agora está um pouquinho caro. Pouquinho não, bem mais caro. A população de animais de estimação chega a 140 milhões. Aqui. Hoje, nossos bichinhos de estimação aproveitam a expectativa de vida, inclusive para ocuparem as redes sociais. Tem isso também, hein? E se tornarem influenciadores. Tem muito perfil por aí. Fazendo inveja a muita gente que investiu no ramo e não decola. Eu tenho um amigo que tem um bulldog maravilhoso. E ele desfila nas redes sociais como celebridade. Uma curiosidade antes de terminar, só para encerrar esse assunto, já que hoje é sexta-feira, né? A gata Nala, tá aqui ela, ó. Aqui ela, a gata Nala tem quase 5 milhões de seguidores no Instagram. 5 milhões. Lançou até uma ração própria. Famosíssima. Daqui a pouco, quem sabe, vai ser assediada por políticos. Enquanto isso, a vida segue.